governo da Bahia disse que afirmar você precisa encontrar Jesus é crime. Que comecem os jogos, meus amigos, porque parece que agora a perseguição aos cristãos já não está sendo mais às ocultas, não está sendo mais meio disfarçada como sempre foi. Agora eles estão soltando, colocando as garrinhas de fora mesmo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá. O governo da Bahia fez um post aqui no seu site. Opa, deixa eu achar aqui. Veja o absurdo, gente. Vamos ler. Ó, governo da Bahia, perfil oficial do governo do estado da Bahia. Vamos lá. É isso aqui, ó. Você acha que não, mas é intolerância religiosa sim. O quê? O que é intolerância religiosa? Você precisa encontrar Jesus. E aí eles explicam. Não é só Jesus. O princípio básico de todas as religiões é o amor. Tá vendo? Vocês pastores que só falam sobre o amor, o discurso de vocês e dos esquerdistas, né, porque esse governo aqui é o governo petista, é idêntico. Tá vendo? O discurso de vocês e da esquerda, que só fala do amor, é idêntico. Não é só Jesus, o princípio básico de todas as religiões é o amor. O que basta é encontrar aquela que te faz bem e que te eleve a espiritualidade e afeto entre as pessoas. Ou seja, então pode ser qualquer uma. Comentário aqui, ó, do governo. Infelizmente, em pleno 2023, seja por falta de conhecimento ou por discriminação, a justificativa para casos de intolerância religiosa segue disfarçada de opinião. Mas esses tipos de frases e comentários carregados de ódio, você afirmar que alguém precisa de Jesus está carregado de ódio. Isso é crime, está dizendo aqui o governo baiano, petista. Que coisa, que absurdo, tá vendo? Vocês estão justificando, isso aí não é liberdade religiosa. E não adianta tentar disfarçar, não, dizendo que é opinião, sendo que na realidade isso é crime. É crime. É o tempo inteiro, né? A gente dá opinião, seja política, aí eles falam que é fake news. Gente, prenderam. E prenderam. Damos opinião política, uma opinião política, e eles falam que é fake news, aí tem que prender. E agora estão começando a fazer o mesmo com a religião. A gente dá a nossa opinião em relação, expressa a nossa fé, eles dizem, não pode, isso é intolerância religiosa. Gente, não existe liberdade religiosa se não é permitido que uma religião tente fazer prosélitos, tente converter outras pessoas. E isso, obviamente, de maneira livre, não obrigando, nem prendendo, nem tirando direito das pessoas, mas por meio do discurso apenas. Não existe liberdade religiosa se não é permitido que se critique outras religiões. Vamos lá. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele não disse ser um caminho dentre tantos, uma verdade dentre muitas e uma opção de vida dentre tantas outras, mas ele alegou ser a verdade, a vida, o caminho, afirmando assim que todos os outros que se apresentem como caminho e verdade até Deus estão mentindo. Nesse sentido, a tônica do cristianismo é só Cristo é a verdade. Não se pode então ter liberdade de pregar Cristo se não pudermos falar isso. Então, a essência da fé cristã é justamente dizer, olha, as outras religiões estão erradas. É assim que nós cremos. Veja, intolerância religiosa é não permitir que outros pratiquem a sua fé, que se proíba a propagação da fé de outros. Toda religião julga ser a certa. Se ela não julgasse ser certa, por que ela existiria? Ela só existe justamente porque ela fala, ei, peraí, isso aí tá errado. Eu não creio nisso aí que vocês creem, não. Isso aqui é que eu creio. A própria existência dessas outras religiões, sem falar nada, elas já estão dizendo, ei, eu não creio como vocês. Eu creio que vocês estão errados. Afinal de contas, se eles crescem que os outros estavam certos, eles então não precisariam dividir. Todas as divisões acontecem justamente por isso. Porque é uma divergência de crença. Alguém está acreditando que o outro está mentindo, está errado. E mentindo não no sentido apenas, eu inventei uma mentira. Também, isso também. Mas enfim, toda religião julga ser a certa, senão não justificaria nem a própria existência dessa religião. Então veja bem, o candomblé. Ora, o candomblé é o oposto do cristianismo. Se ele não julga estar certo, se ele julga que o cristianismo é a mesma coisa, então nem necessaria então do candomblé. E vice-versa. É intolerância religiosa dizer que Exu é do mal? Se você crê que Jesus é o único caminho para a espiritualidade, não é. A Bíblia descreve todas as outras expressões religiosas que não estão centradas em Cristo como idolatria. Então, vejamos um exemplo bem simples. Nós protestantes protestamos contra quem? Contra católicos. A nossa própria identidade traz consigo uma divergência contra católicos. De modo que um protestante é, antes de tudo, um
não católico, essa é a nossa identidade. As grandes expressões teológicas que moldaram o protestantismo foram feitas em cima de uma divergência, de um repúdio à fé católica. Os 5 solas, que são famosos, são expressões críticas à fé católica. Por outro lado, o Concílio de Trento, a Igreja Católica declarou que os protestantes não são cristãos genuínos e foram excomungados. Um dogma da Igreja Católica é que só a Igreja Católica é verdadeira, só ela salva. Dessa maneira, não há modo de pregar a fé católica genuína sem que ela venha criticar outras, por exemplo, o protestantismo. Então, quando você vê padres verdadeiros, eles vão dizer os protestantes estão errados, eles não estão salvos. E veja bem, se eu um protestante, declaro, não, o católico está errado e isso aí vai levá-lo para a perdição. Não é amor justamente adverti-lo, olha, o que você está fazendo é errado? E se o católico julga que o protestante está perdido, não é amor justamente dizer, protestante, vocês estão perdidos, vocês são hereges, vocês são idólatras. Eles têm que expressar a fé deles, assim como eu. E não tem como fazer isso sem expor aquilo que eles acreditam ser verdade e, obviamente, expondo a mentira de outros, que eles acreditam ser mentira, obviamente. Então, liberdade religiosa é isso, o protestante pode dizer que o católico está errado e pode tentar convertê-lo à sua religião. E o católico pode dizer que o protestante está errado e pode tentar convertê-lo à sua religião. Num ambiente de liberdade religiosa, as pessoas ouvem o discurso e escolhem o lado. Intolerância religiosa é quando o país fala, não, essa aqui acabou. Mas a gente não está aqui por meio da espada, dizendo, não, vocês vão ter que se converter. Vocês que creem no catolicismo, no candomblé, vocês não podem ter direitos. Vocês são menos humanos. Estamos fazendo isso de forma alguma. De forma alguma. O que de fato não é liberdade religiosa é exatamente o que o governo da Bahia está fazendo. Dizer que a religião A está errada não é sinônimo de mate essa pessoa, bata nessa pessoa, tire o direito dessas pessoas. Pelo amor de Deus. E outra coisa, o STF já se manifestou sobre a possibilidade de criticar outras religiões. A primeira turma do STF decidiu o seguinte... Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal se manifestou quanto à possibilidade de hierarquização das religiões, inclusive a partir de críticas consideradas ofensivas e desagradáveis aos membros de outras religiões. A primeira turma do STF, levando em conta o conceito de racismo estabelecido no caso de Elvanger, criou um importante precedente sobre a liberdade de expressão religiosa, decidindo da seguinte forma. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, ou seja, que querem abraçar o mundo todo, que o discurso proselitista, ou seja, proselitista que visa converter pessoas de outras religiões, que o discurso proselitista é da essência de seu integral e exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, ou seja, de pregar para o outro, para que o outro saia da outra religião e venha para dele, de tal modo, a finalidade de alcançar o outro mediante persuasão, ou seja, pelo discurso, configura comportamento intrínseco às religiões de tal natureza. Ou seja, a gente pode pregar para os outros. Isso faz parte da nossa natureza. Dizer, olha aí, está errada a religião de vocês, venha para cá, Jesus é o caminho. E aí o STF continua. Para a consecução de tal objetivo, não se relata ilícita por si só a comparação entre diversas religiões. Não é ilícito. Eu falo, olha, a sua religião está errada, compare com a minha. O cristianismo é verdade, o seu não é. Então, não é. Não é ilícito. Inclusive, continua o STF, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas. Ou seja, vai ter hierarquia no debate, em que as religiões vão dizer, olha, a religião de você está aqui, está errada. Está errada. A animosidade, não no sentido que a gente vai brigar, não, mas animosidade no discurso, de dizer, olha, há uma divergência entre nós. Então, tá vendo? Pode-se fazer proselitismo, tentar converter uma pessoa de outra religião à sua religião. É permitido a explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas, disse o STF. Que coisa, gente! É impressionante como que esse povo mente descaradamente, né? E o advogado Jean-Marc Regina explicou essa sentença, ele deu a interpretação. Disse o seguinte, o STF garante a liberdade discursiva das religiões, ainda que exercida com críticas severas às demais fés. O que não podemos? Dizer que o indivíduo ele é inferior porque ele pertence a outra religião. Isso é algo inimaginável na fé cristã, que afirma que todos somos pecadores e que devemos considerar os outros até superiores a nós. Então, assim, na fé cristã,
Os adeptos do cristianismo o são não por mérito, mas por graça. Ou seja, é a aceitação de que somos pecadores e de que Cristo, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos aceitou mesmo não merecendo. Mesmo que eu não mereça, ele me aceitou. Então assim, Paulo chama a si mesmo de o pior dos pecadores. E isso depois de crente. Então como poderíamos então considerar alguém inferior a nós? Intolerância é dizer que porque ele pertence à religião A ou B, ele é menos cidadão. Ele não tem os direitos que qualquer outro brasileiro tem. Agora, expressar a nossa fé, incluindo as partes em que ela critica outras religiões, não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa pratica o governo da Bahia. Ou seja, isso é contra a Constituição do país, contra a decisão do próprio STF. No fim, é só intolerância religiosa contra a fé cristã mesmo. É só desculpa para fazer o que eles sempre têm vontade de fazer, prender crentes. É isso, é isso. É impressionante como falam em perseguição contra todo mundo, mas ninguém no mundo é mais perseguido do que os cristãos. São perseguidos veladamente, quando de maneira sorrateira eles são retirados do debate público, são impedidos de expressar sua fé. Isso é uma maneira que acontece todos os dias. Agora, quando sabem que são cristãos, né, uma pessoa, ele sabe, descobriu que o fulano ali é cristão, muitas vezes nem é convidado, não pode nem dar opinião. Nem pode. Agora, isso é maneira velada, mas somos perseguidos de maneira explícita. O site Portas Abertas mostra que só em 2022, mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. E, gente, perseguido mesmo, morto. Sim, ninguém morre mais por sua fé do que cristãos, isso é fato, fato. E o tempo todo, esse povo fala em prender cristãos. Gente, é o que a gente está vivendo hoje. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. É o fim dos tempos mesmo, hein? É uma perseguição agora já explícita contra nós cristãos. É isso aí, estamos aqui e vamos continuar pregando justamente porque amamos, justamente porque acreditamos que a nossa fé é verdadeira e a verdade liberta. Então vamos continuar com a graça de Deus, que Deus nos dê força, não importa o que aconteça, Deus é conosco.